Olá, amores, vamos falar dessa questão aqui, né? Uma situação problema envolvendo frações, tá? Assim como eu já comentei, esse tipo de situação ele pode ser resolvido utilizando o raciocínio de equações, tá? Então você pode utilizar equações para resolver essa situação, ou você pode simplesmente utilizar os princípios das frações, né? De analisar o quanto falta para completar o inteiro, que é o princípio que está envolvido dentro do conteúdo de conjunto dos números racionais, tá bom? Vamos lá, que é a forma, inclusive, que eu vou fazer aqui, certo? Então, né, a situação diz o seguinte: Gabriela, Eduardo e Mauro compraram um pote de sorvete. Gabriela tomou 1/5 do sorvete, tá? Então eu já vou registrar aqui no meu quadro que Gabriela tomou 1/5. Lembrando que esse 1/5 é do total, tá? Então a gente precisa estar atento a essa informação. Gabriela tomou 1/5 do total do sorvete. Eduardo, Gabriela tomou 1/5 do sorvete, né? Do que sobrou, Eduardo tomou 1/4. Ou seja, Eduardo não tomou 1/4 do total. Ele tomou 1/4 do que sobrou, certo? Então a gente disse que Eduardo, ele tomou 1/4 do que sobrou, tá? Do que sobrou, ok? E aí, né? Pensando já para a gente poder também economizar espaços, cálculos e tudo, o que é que eu já posso pensar aqui? Quanto foi que sobrou, né, galera? Já dá para pensar no quanto sobrou? Já que Gabriela tomou 1/5 e Eduardo vai tomar 1/4 do que sobrou. Então, o que é que sobra desse 1/5? Sobra, então, 4/5, certo? Então, significa que Eduardo tomou a mesma coisa que 1/4 de 4/5. Só que 1/4 de 4/5 é a mesma coisa que 1/4 vezes 4/5, tá bom? A ideia da multiplicação, porque o de em matemática faz referência à multiplicação, tá bom? Dando continuidade aqui ainda no de Eduardo, eu já posso até simplificar. É obrigatório? Não, é aquilo que eu comento para vocês. Vai facilitar o seu raciocínio se você simplificar logo, tá? Mas não é obrigatório. Mas eu prefiro simplificar aqui, ó. Já posso cortar esse 4 com esse 4. E aí vai sobrar, então, apenas 1/5. Então, significa que Gabriela tomou 1/5 do total. E, no fim das contas, Eduardo também tomou 1/5, entendeu? Porque, já que significa que 1/4 do que sobrou equivale a 1/5 do sorvete, tá bom? Fica claro? Vamos lá pensar nos próximos. O que é que ele diz mais aqui, né? E logo depois, Mauro tomou 1/2 do que Eduardo deixou. Então a gente pode até, inclusive, né, fazer uma representação simbólica. Vou colocar aqui em cima, né, a imagem de um pote de sorvete, tá? Então a gente precisa pensar da seguinte forma, né? Gabriela, vou dividir esse pote em 5 partes, já pensando na ideia de Gabriela, tá? Então dividi o pote aqui em 5 partes. A gente pode dizer que Gabriela, né, tomou 1/5. Então isso aqui indica a quantidade que Gabriela tomou de sorvete, né? Como Eduardo tomou 1/4 do que sobrou, a gente já fez o cálculo e descobriu que 1/4 do que sobrou é a mesma coisa que 1/5. Então significa, né, que aqui foi Gabriela e que Eduardo tomou o outro 1/5, certo? Então isso aqui foi o que Eduardo tomou, que indica outro 1/5. No fim das contas, então, né, quanto já foi tomado, né, tomado não, mas quanto já foi, né, consumido do sorvete, certo? Então já foi consumido 2/5. Vocês conseguem perceber isso aqui? Porque esse Eduardo aqui, ó, tomou outro 1/5. Então, Eduardo já tomou 1/5, Gabriela tomou 1/5, então foi consumido 2/5 já do sorvete, certo? Dessa forma, então, Mauro tomou o quê? Mauro tomou 1/2, né, do que Eduardo deixou, que é a mesma coisa que 1/2 de 3/5, tá? Proju, por que 3/5? Porque se eu parar para analisar aqui, né, Gabriela junto com Eduardo, indica que eles dois juntos tomaram 1/5 mais 1/5, que é igual a 2/5, certo? Então, esses 2/5 aqui indica, né, a quantidade de sorvete, 2/5 do total, significa que essa é a quantidade que Gabriela e Eduardo tomaram juntos. E aí, Mauro vai tomar 1/2 do que sobra, né? Como é 1/2 do que sobra, eles já tomaram 2/5, então sobra 3/5. Então significa dizer que Mauro tomou 1/2 de 3/5. A gente lembra também que esse dia em matemática indica a multiplicação, certo? Então isso é a mesma coisa que 1/2 vezes 3/5. Então isso é a mesma coisa que 3/10. Então significa que Mauro tomou 3/10.
Além disso, o texto ainda diz, né, que restou apenas 300 ml do sorvete. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais o meu quadro aqui embaixo, tá? Depois eu vou abrir a tela maior, tô esperando só a gente finalizar a leitura do problema. Coloquei aqui o R de resto, tá? E esse resto indica 300 ml. Ou seja, o que sobra, né, depois que todo mundo toma a sua parte do sorvete, são 300 ml. O que a questão quer saber, né, quantos mililitros de sorvete tinha no início, né? Então, ou seja, esse inteiro todo que eu desenhei lá em cima, né, esse pote aqui, tá, que eu desenhei ali de sorvete, tem quanto de sorvete no total? Então, o que a gente já pode pensar? Eu posso primeiro verificar, né, a parte que Gabriela, Eduardo e Mauro tomaram juntos, ela equivale a quanto do total do sorvete? Essa é a primeira coisa que eu posso fazer. E aí, para fazer isso, eu vou juntar, né, esse total de Mauro com o total de Gabriela e Eduardo, ok? Então, quando eu fizer aqui, ó, 3 décimos mais 2 quintos, eu vou estar representando o que com essa soma? Né? O total de Mauro com Eduardo e Gabriela. Então, eu vou estar representando a fração total de sorvete que eles três consumiram, certo? Deixa eu botar essa tela maior aqui, tá? Pra gente poder visualizar melhor esse quadro todo. Prontinho. Então, vamos lá, certo? Aí, aqui, quando eu fizer essa soma, né, eu vou fazer essa soma aqui nessa pontinha, tá bom? Aqui em cima. Para fazer essa soma, né, ela indica a soma dos três, que é Gabriela mais Eduardo mais Mauro, tá? Então, essa soma indica isso, tá bom, gente? Mesmo vai ser de 5 e 10, que é 10. Vou fazer aquele processozinho já que já deve ser básico para vocês, você já tem que saber isso na ponta da língua, tá? Divide 10 dividido por 10, 1 vezes 3... 3, mais 10 dividido por 5, 2, 2 vezes 2, 4. Então, significa que eles três juntos tomaram do total do sorvete 7 décimos. Ou seja, galera, o que eles três tomaram, né, do sorvete foram 7 partes de 10. Então, significa agora que eu vou pensar no meu sorvete não mais dessa forma. Eu vou pensar no meu sorvete agora dividido em 10 partes, né? Então, agora eu preciso pensar no meu sorvete dividido em 10 partes. E imaginando que essa galera aqui já tomou 7 décimos. 7 décimos indica isso, né? 7 partes de 10. Então, se eu quiser fazer uma representação, eu vou fazer aqui embaixo, que eu acho que eu consigo fazer um pote de sorvete maior, tá? Gente, imagina, eu tô fazendo aqui aquele pote de sorvete, quer dizer, acredito eu, né? Aquele pote de sorvete tipo da Que Bom, tá? Tipo aquela vazia grande, tá? Porque assim eu imagino que deve ser grande, tá bom? Vou dividir aqui em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, dividi aqui em 10 partes. Então significa que Gabriela, Eduardo e Mauro, os três juntos, tomaram um total de 7 décimos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, esses três juntos, tá? Eu tô pintando bem feinho aí, tá? Mas acho que vocês estão dando para perceber aí. A ideia é ficar mais claro a resolução da questão, porque eu sei que isso é um tipo de questão que vocês têm muita dificuldade, tá? Então eu tô pintando aqui as 7 partes, indicando que foi o total que eles três juntos consumiram do sorvete, certo? Significa, então, que 7 décimos, essa parte aqui indica 7 décimos, que foi a quantidade de sorvete que Gabriela, Eduardo e Mauro já consumiram. Logo, sobra o quanto, né? Sobra que parte do sorvete? Sobra aqui, ó, 3 décimos. Significa, então, que sobra 3 décimos. Só que essa é a informação, né, em fração. Significa que sobra 3 partes do total do sorvete. Mas a questão já me deu aqui, ó, dizendo que sobram 300 ml. Significa então dizer que essas 3 partes de 10 do meu sorvete, ela equivale a esses 300 ml, tá? Então, 3 partes valem 300 ml. Gente, eu acho que aí agora já fica até meio óbvio. Se as 3 partes valem 300 ml, então cada partezinha dessa aqui que sobrou vai valer quantos ml? 100 ml, todo mundo consegue perceber? As 3 partes do sorvete, elas valem 300 ml. Então, cada partezinha separada vai valer 100 ml, certo? Como é que eu posso fazer esse cálculo? Esse cálculo você pode ser pensado da seguinte forma, né? Vou deixar até aqui do lado mesmo. Significa que esses 300, né, ele corresponde, tá? Corresponde a 3 décimos. Por que ele
corresponde a 3/10? Porque é o que sobrou ali. Se você lembrar, inclusive, tem um conteúdo no sexto ano que fala disso até, né? Que quando um valor corresponde a uma fração, a gente utiliza o seguinte princípio: divide por cima e multiplica por baixo. Esse processo é feito para calcular qual é o valor total, tá? Isso é muito utilizado no sexto ano. Então aí você faz 300 dividido por 3, que dá 100, e aí 100 vezes 10, né? 100 vezes 10, que dá 1000, certo? Então significa que esse pote de polvo de sorvete aí tem 1000 ml, tá? Então repetindo aí mais uma vez esse final, se essas 3 partes de 10 correspondem a 300 ml, então cada partezinha dessa vale 100. Se cada partezinha dessa vale 100 ml, eu tô dizendo que o meu sorvete tem 10 partes, então ele tem 100 vezes 10, que é igual a 1000 ml. Então questão final, resposta final, 1000 ml. Se você quisesse até melhorar isso aí, você pode dizer que isso é igual a 1 litro, né? 1000 ml é igual a 1 litro, vocês sabem disso também, tá? Depende de como a questão perguntou, tá bom? Se é folha de marcar, como não era de marcar, é muito opcional isso aí. Ok? Espero que tenha ficado bem claro aí, tá bom? Valeu!